Olá pessoal, meu nome é professor José Roberto e bem-vindos a mais uma aula de Física. Lembrando que estamos seguindo o caderno do aluno do SP Faz Escola. O tema de hoje é equilíbrio estático e dinâmico. Dizemos que um corpo encontra-se em equilíbrio quando a somatória das forças que atuam sobre ele é nula. Existem dois tipos de equilíbrio possível: o equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico. Estático é quando a velocidade do objeto é nula, o objeto está parado. E dinâmico é quando a velocidade do objeto é constante, o objeto está em movimento retilíneo e uniforme. Fisicamente, as duas situações são equivalentes. Um dispositivo que pode ser utilizado para medir a força é o dinamômetro. Nesse dispositivo, nós temos uma mola e ela encontra-se presa numa estrutura graduada. E na outra extremidade da mola tem um gancho. O princípio de funcionamento consiste na medida da deformação que a mola sofre, que é proporcional à força aplicada. Sua intensidade é, então, indicada na graduação existente na estrutura. Massa e peso são grandezas diferentes. Massa é uma característica da matéria e o peso é o resultado da força exercida pela atração gravitacional. Peso é dado pela fórmula m vezes g, onde o peso é dado em newtons, a massa m é dado em quilogramas e g é a aceleração da gravidade e é dada em metros por segundo ao quadrado. Na Terra, a aceleração da gravidade é igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado, que nós costumamos arredondar para 10 metros por segundo ao quadrado. Para cada astro do sistema solar, essa atração gravitacional é diferente e depende da massa do planeta. Quanto maior a massa o planeta tiver, maior será essa atração gravitacional. Essa tirinha do Garfield nos mostra uma situação bem interessante. John diz para o Garfield: "Você está muito gordo." "Estou ouvindo", diz Garfield. "Quero que você perca peso. Ouviu bem?" "Falou." Aí o Garfield sai. John pergunta: "Ei, aonde você vai?" "A um planeta cuja gravidade seja menor." A resposta que o Garfield deu ao John nesta tirinha está fisicamente correta? A resposta é sim, está correta. Apesar da massa dele não variar de um planeta para o outro, o peso sim, o peso num planeta com menor atração gravitacional será menor. Quais planetas do Sistema Solar poderiam ser escolhidos pelo Garfield para perder peso? Bom, é só a gente olhar nessa tabela quais são os planetas que possuem uma atração gravitacional menor do que a da Terra. A da Terra está aqui, 9,8. Então, vemos menor do que a Terra, nós temos a Lua, Mercúrio, Vênus, que é muito próxima da Terra, mas é um pouco menor, e Marte. Todos os outros planetas possuem uma atração gravitacional maior do que a Terra. Vamos responder algumas questões agora. Qual o peso de um objeto com 1 grama de massa? Vamos pensar um pouquinho. Bem, como eu falei, a massa no Sistema Internacional de Unidades deve ser dada em quilogramas. O exercício falou em 1 grama. Primeira coisa, vamos transformar essa 1 grama em quilogramas, que vai dar 0,001 quilograma. Agora fazemos a conta, peso igual a mg, que é igual a 0,001 vezes 10, que é igual a 0,01 newtons. Outra questão. Qual o peso de um objeto com 5 kg de massa? Vamos lá. Agora ficou mais fácil. O peso é 5 kg vezes 10, que é a aceleração da gravidade, que dará 50 newtons. O peso de um objeto com 5 kg de massa é igual a 50
newtons. Outra questão. Um objeto de 10 kg está em equilíbrio estático pendurado por um fio. Qual a força de tração exercida pelo fio? Bem, se o objeto está em equilíbrio estático, ele está parado. Logo, a tração deve ser igual ao peso. Se a tração fosse maior que o peso, o objeto estaria subindo. Se o peso fosse maior que a tração, o objeto estaria descendo. Então, como a tração é igual ao peso, a tração vai ser igual a m vezes g, a tração vai ser igual a 10 vezes 10, que vai dar 100 newtons. A tração exercida pelo fio é igual a 100 newtons. Atividade 2. Máquinas simples. Bom, temos várias máquinas simples no nosso dia a dia. E elas podem ser classificadas em várias categorias. A primeira que nós veremos aqui são os planos inclinados. Nessa figura temos várias máquinas simples. Quais delas poderiam ser classificadas em planos inclinados? Vamos lá. A escada, o abridor de garrafas, as roscas de parafusos e porcas, carrinhos de transporte de cargas, todos esses são exemplos de planos inclinados. Outro exemplo de máquina simples são as alavancas. Nessa figura, quais podem ser classificados como alavancas? Vejamos. Carrinhos de transporte de carga, a tesoura, alicate, chave de boca e chave de fenda. São todos exemplos de alavancas. Temos aqui uma figura com alguns exemplos de aplicação de alavancas. Olha a tesoura, o martelo sendo utilizado para arrancar prego, um quebra-nozes, o carrinho de mão, uma pinça, até a forma de segurar a sua vara de pescar, também pode ser uma forma de aplicação de alavanca. Outro tipo de máquina simples são as rodas e eixos. Bom, muito mais simples agora, as rodas dos carrinhos e as rodas dentadas são exemplos de máquinas simples, rodas e eixos. Polias ou roldanas também fazem parte das máquinas simples. As polias ou roldanas servem para mudar a direção e o sentido da força com que puxamos um objeto, que é a força de tração. Polias podem facilitar a realização de algumas tarefas, dependendo da maneira como elas são interligadas. Temos dois tipos de polias, as polias fixas e as polias móveis. As polias fixas servem apenas para mudar a direção e o sentido da força. Ela é muito utilizada, por exemplo, para suspender objetos. Já a polia móvel facilita a realização de algumas tarefas, como, por exemplo, levantar um objeto pesado. A cada polia nova colocada no sistema, a força fica reduzida pela metade. Bem, essa é uma vantagem, só que temos também uma desvantagem. Quanto mais polias móveis, mais demora para erguer ou puxar o objeto. As polias móveis são muito utilizadas, por exemplo, em oficinas para erguer o motor do automóvel. Temos aqui dois exemplos de utilização da polia fixa. Vejam que a força exercida pelo trabalhador é igual à força peso. Tanto numa situação como na outra, a vantagem aqui é apenas a mudança da direção e sentido da força aplicada. Mas a intensidade é a mesma. Agora temos o exemplo de rodana móvel. Nesse exemplo aqui, vemos que o trabalhador está fazendo uma força que é a metade do peso que ele está levantando. Temos apenas uma rodana móvel aqui. Então, a força que ele está exercendo é a metade do peso. Aqui, nesse outro exemplo, nós temos duas rodanas móveis. Então, para cada rodana móvel, divide
o peso por 2. Então, dividindo por 2, ele está fazendo uma força que é 1/4 do peso. Tem um bom ganho nesse caso. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.